Isso mesmo, né? Interessante que o Senhor fala para nós. Eu vou ler o primeiro versículo e depois nós vamos percorrer para frente, né? Todo ele. Não te indigne por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Amém? Então, às vezes, eu não sei se os irmãos já ouviram falar assim, que às vezes, já vi muitas pessoas falar, assim, aquela pessoa é incrédula, não é crente, e ela tem coisas, ela prospera na vida, então, Jesus aqui, ele está o salmista, né, Davi, ele está nos falando, não é para nós invejarmos a esse tipo de pessoas, né? Aqui está dizendo assim, ó, o Salmo 37 nos mostra que temos uma escolha, viver para Deus ou seguir os nossos próprios percursos, né? O Salmo 37 mostra um contraste entre a vida do justo e a vida do injusto, da pessoa que não é justa. Nela também aprendemos que existem consequências para os que escolhem boas ou ruins que fazemos. As lições desse salmo de sabedoria são muito importantes para todos nós. Aprendemos 4 lições importantes no Salmo 37. Vamos ver a primeira? A primeira diz assim: confie no Senhor. Se eu não me engano, acho que é o primeiro versículo que eu li, foi? Confie no Senhor e pratique coisas boas. Confie e obedecer a Deus nem sempre é fácil. Podemos enfrentar muitos obstáculos, até alguns perigos, mas também que Deus está no controle quando nossa confiança está em Deus. Ele nos protege, Ele nos ajuda com aquilo que nós precisamos para vivermos. Confiar significa crer que o Senhor age também, significa ouvir a palavra dele, né? Esperar no Senhor, descansar nos cuidados de Deus. Quantas vezes nós falamos assim: Senhor, salva a minha esposa. Ai, mas aí fala, vamos orar, pedir para Deus salvar a minha esposa. Mas aí não tem paciência de esperar que a esposa venha, que Deus toque no coração dela e que ela traga para vir para a igreja. Ou vice-versa, né? Ou então outras coisas que nós pedimos para Deus e às vezes não temos paciência de esperar que Deus atenda as nossas necessidades. E aqui nós está dizendo que nós temos que pedir ao Senhor e deleitar nele. Deleitar quer dizer confiar. Né? Você descansar. Ó Senhor, aqui está. Que nem a mãe de Moisés. Ela colocou o filho lá naquela barquinha e ela confiou, ela descansou. Confiou que o Senhor ia cuidar dele, né? E muitas vezes nós temos que fazer isso também. E dentro do Salmo 37, no verso 3, nos diz assim: confie no Senhor e faça o bem, e você
viverá seguro na terra e prosperar. Deus não cuida somente da necessidade física de quem ama Ele, também dá paz, honra, alegria, a vida com Deus é muito melhor do que a vida no pecado. Confia em Deus é buscar ser mais parecido com Jesus, com Cristo, né? Mas ele disse que não seria fácil para nós servir a Ele, né? Ele disse na tua palavra: neste mundo tereis aflição, mas tenhai ânimo, porque eu venci o mundo, né? Aí agora nós já descobrimos a primeira lição, né? Que nós devemos buscar alguma coisa, devemos confiar no Senhor e deleitar nele, descansar no Senhor, e para que quando Ele vier nos atender, né? Agora a segunda coisa agrade do Senhor. É você se agradar dele e Ele te responderá. Se agradar de Deus é ter como fonte de alegria, satisfação. Agradar-se ou deleitar-se no Senhor significa estar contente com Ele, pelo que Ele faz. Muitas pessoas procuram satisfação nas coisas deste mundo, bens materiais, prazeres, fama, poder, vícios, pecados, mas nenhuma dessas coisas produz a verdadeira satisfação. Somente Deus nos pode satisfazer a alegria e agradar verdadeiramente. Não é verdade? Amém. Então, essas 4 coisas existem dentro desse salmo. Aleluia. Interessante. Se você for ler e for meditando, você vai encontrar todas essas coisas. Né? No Salmo 37, no versículo 4, diz assim: agrade-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Aleluia. Já pensou que coisa boa? Se você agradar o Senhor, Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. E quando nós agradamos ao Senhor, nosso maior desejo é viver a vontade de ser dele, ser feito. E esse desejo será atendido. Os bons desejos de nosso coração que receberão o sim de Deus, vem do amor pelas coisas de Deus. Faça de Deus sua fonte de alegria. Então, por isso, se alegrar e vamos na casa do Senhor. É sentir prazer de estar aqui na casa do Senhor, sentir prazer de cantar, sentir prazer de falar de Jesus, que Ele salva, que Ele ama as pessoas pecadoras, mas não ama o pecado, não é verdade? É a mesma coisa, nós também somos assim. Nós amamos uma pessoa, gostamos dela, mas não gostamos do erro que ela faz, né? Nós amamos. Nossos filhos mesmo, quantas vezes a gente quer pegar uma varinha e chacoalhar neles, nas pernas deles, né? Porque a gente ama ele profundamente, mas está fazendo coisa errada, então a gente chacoalha a vara, né? Então, na Bíblia mesmo está escrito: não retire a vara do seu filho, mas ensina o caminho que ele deve andar, né? Amém. Diz isso aí. Não é para matar, não, e nem também machucar. É só para chacoalhar uma varinha pequenininha, mas aquela mais pequenininha que tem assim. Só faz assim na perna e já tem medo. Marmelo? Não, acho que marmelo. Eu sabe que lá no passado era, né? Mas eu acho que marmelo dói muito, né? Eu acho que tinha que ser uma varinha mais pequenininha. Se não doer, não aprende. E a gente tem que lapidar. Se não lapidar, não dá. Tem que lapidar. Cabo de vassoura.
Por isso que para você ter uma pedra, o ouro, ele é lapidado, né? Ele é esfregado, né? Para poder brilhar. E nós somos comparados com isso. Às vezes Deus ama tanta gente que Ele dá uma escovadinha na gente, né? Porque a gente às vezes... Eu gosto muito da mensagem do pastor Giovanni, porque às vezes ele fala isso. Se eu não me engano, acho que hoje eu gostei uma mensagem que ele fala, né? Então, que quando Deus ele ama você, Ele ama. Deus ama nós, por isso Ele enviou o Filho dele. Mas às vezes Ele permite que nós sofremos, porque Ele nos ama e Ele quer que nós aprendamos o caminho certo, né? E Ele tem ciúme de nós, né? E é como se fosse um filho, meu filho, a mãe vai ter ciúme do filho, né? Pode ser velho, barbado, pode já ter casado. A mãe tem ciúme do filho. O pai também tem, né? Deus também tem ciúme de nós. Né? Agora nós vamos para a terceira coisa. Terceira lição que nós aprendemos dentro desse salmo. Não tenha ciúme ou inveja do sucesso alheio, né? Não é para nós termos. Nesse salmo, somos encorajados a não perder a paciência, nem nos irritarmos com o progresso de pessoas ímpias. Não é correto aos cristãos nutrirem raiva ou inveja pelas maneiras como os infiéis conquistam o que querem, com todo tipo de engano, injustiça, crueldade. Essa recomendação aparece nos versículos 1, no versículo 7 e no versículo 8. Com a expressão não se irrite, no versículo 7, não se aborreça, não se indigna para com as coisas má a si mesmo. Porque essas pessoas, a vida delas é como se fosse uma erva, como se fosse uma planta, e a vida dela é essa. Ela vai murchar e morrer e ficar por aí mesmo. Agora nós que somos filhos de Deus, a nossa vida continua. Nós temos, Jesus disse assim, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu vos preparar lugar, voltarei e levarei vós para que onde eu estiver, estejais vós também. Então nós temos morada celestial, prometido por Messias, do nosso Rei Jesus, do nosso Pai eterno. Ele nos prometeu uma morada nas mansões celestiais. E no Salmo 27, e o verso 7, aquietai-se na presença do Senhor, espera nele com paciência, não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com o seu plano maldoso. Ele não está nem aí, porque a vida dele é aqui mesmo, é como se fosse uma erva, né? Por vezes, nós sentimos íntimos, injustiçados. Por vezes, nós sentimos injustiçados, porque parece que os ímpios fazem o que querem e não recebem castigo, enquanto os justos sofrem, mas Deus está vendo tudo. Mais cedo ou mais tarde, a injustiça será punida e o bem será recompensado. Né? Por isso que eu falo, não adianta você, irmão e irmãs, terem briga com essas pessoas ímpias, pessoas impuras, né? Por causa disso, né? No fim, o pecado não compensa
vem do pecado é falso, falsa esperança. Mas aqueles que confiam em Deus, com vida que revela seu amor, verão plenamente recompensados por Deus. Amém. Pensa nas coisas de Deus, agrada a sua alma e tenha sua atenção nas coisas do alto. No tempo certo, o Deus de toda providência fará a retribuição a cada um pelo seu ato. Essa é a terceira lição que nós aprendemos dentro deste salmo. Agora, a quarta. Entregue o teu caminho ao Senhor e confia nele e ele ajudará. Amém. Salmo 37, verso 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém. Entregar o seu caminho ao Senhor significa transferir para Deus os seus anseios, preocupações, necessidades e todos os seus planos de vida, pois somente Ele pode suprir todas as nossas necessidades. Essa postura de fé nem sempre é fácil, já que diariamente tentamos dar passos independentes de Deus. Não é verdade? Quantas vezes a gente fala, eu vou fazer, e esquece de dobrar o joelho e falar, Senhor, me dá a direção desta situação, né? Às vezes a gente esquece, então eu vou fazer, eu estou com um plano de fazer. Não, Deus está nas suas mãos e o Senhor me abre o caminho, o Senhor esteja comigo, o Senhor muda os meus passos na direção certa. Mas quando entregamos todas as nossas vidas, também damos prova do nosso amor e confiança que Deus é bom e fiel. Deus é bom em todos o tempo. Confia e descanse, que Deus julgará a todos, mas recompensará aos que confiam. Deus é justo e haverá um dia que Ele julgará a todos, os maus serão condenados. Amém. Mas os que confiam em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal será livrado da condenação final. Além disso, receberá uma recompensa pela bondade de Deus. Por isso, vale a pena seguir, confiar no Senhor, nosso Deus, o nosso Eterno. Amém. Essa é a quarta lição que nós aprendemos dentro deste versículo. Então nós aprendemos que nós devemos colocar a nossa vida na mão do Senhor todos os dias. Senhor, aqui está a minha vida nas suas santas mãos. Amém. Né? E seguirmos, porque a gente percebe que esse mundo não tem nada de bom para nos dar, né? Aqui eu estava vendo uma reportagem assim, dizendo que tem um homem que ele vai guerrear até os portais do céu. Eu vi essa reportagem. Ele está intrigado, porque a Bíblia
contra os princípios dele, né? Mas nós temos um grande Deus, todo aquele que se rebelaram contra se dá mal. E esse não vai se dar mal também, né? Ele é um dos mais violados do mundo, né? Qual é o nome dele? Nossa, não sei que lá. Isso aí mesmo. Parece, né? Vai se danar também, viu? Vai se danar porque Deus, o nosso Deus é justo, Ele é fiel e Ele dá a vitória aos filhos deles. Amém, irmão? Amém. Vocês confiam no Senhor? Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Essas são as minhas pequenas palavras para vocês essa noite. Confiança no nosso Pai eterno.